Bom dia, pessoal. Vamos gravar aí a nossa aula sobre agricultura, já que vocês preferem gravada, não querem compartilhar e trocar ideias comigo online, então vamos gravar aí. Mas é verdade, né? Porque vocês estão numa semana de prova, eu vou aproveitar então que estou gravando para responder aí as questões. Para vocês fica mais fácil, eu vou passando aqui as atividades e vocês vão dando pausa para facilitar aí a resolução das questões a partir da página 64, até a parte da questão de urbanização, moradia, aqueles capítulos anteriores. Os conceitos já estão bem explicados, acho que já foram até bastante revistos. E esse daqui a gente, então, dá uma olhada para ficar é, completa a sua apostila aí. Vai dando uma olhada nas respostas, observe a resposta, que no caso do professor aqui, em algumas vão ter explicação, né, a justificativa, observem por que que é essa resposta e não a outra, porque tem o seguinte, aqui na apostila nós temos todas as respostas e questões alternativas, ficando aí você muitas vezes nem lê. Ah, não, aqui a questão 6 da página 165, alternativa B, passou direto. A prova serão 10 questões dissertativas, então nós teremos ainda mais 2 aulas, só que é interessante que você faça essa revisão, tá bom? Eu não preciso parar em todas, ficar explicando, porque, como eu disse, você dá pausa, dá uma lida aí, marca as questões. E aqui, ó, por exemplo, você tem uma alternativa com a explicação. Essa explicação, ela facilita aí o seu entendimento para saber por que a resposta é a letra A, tá bom? Então, não se percam. Eu falei na outra aula também sobre a questão das características agrícolas, característica que é o tema do módulo 11, a estrutura fundiária. Então, a nossa estrutura fundiária, ela é representada por uma parte importante de grandes latifúndios, que é aquele cara que detém uma porção muito grande de terra, e também você tem uma parte muito importante, muito grande, com os minifúndios, pequenas fazendas, pequenas propriedades rurais, que geralmente, enquanto o latifúndio é para o agronegócio, exportação, coisa e tal, grandes negócios aí na casa dos milhões, 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 o minifúndio é aquela propriedade de subsistência ou para a agricultura familiar, para o pequeno comerciante, aqueles que vendem pequenos estabelecimentos, então tem algumas diferenças aí, tá? O problema dos grandes latifúndios é que muitas vezes você tem muita terra na mão de poucas pessoas e elas fazem uma subutilização dessas terras, né? Não utilizam da melhor maneira, enquanto os minifúndios você tem uma prática da agricultura extensiva sem muitos recursos tecnológicos, mas que precisa garantir aí a sobrevivência das famílias. Com a globalização, nós temos um problema muito sério de que o dinheiro não tem dono e o alimento também. Então, é para quem paga, tá? E aí, muitas vezes, nações mais ricas compram. Ontem eu vi na televisão, né, ontem, que eu digo, não sei quando vocês vão assistir essa aula, hoje é quarta, hoje é terça, desculpa, hoje é terça, então ontem, segunda-feira, eu vi no telejornal, o preço da batata e da cebola subiram muito. E um dos aspectos é o dólar. O dólar subiu, o preço da batata sobe. Pode estar a explicação porque a batata hoje ele é um produto que você vai no mercado e você observa lá que tem aquelas batatas palitos congeladas, muitas delas são de fabricantes multinacionais, tá? Então você tem lá a batata que é vendida aqui, nem sempre ela foi produzida, plantada aqui. Ela pode ter sido importada. Ou a batata brasileira está sendo exportada. Então, isso acontece com muitos produtos que acabam virando aquela expressão, commodity, que é produto com preço estabelecido por bolsa de valores, bolsa de mercadorias, no caso. Então, se por um acaso o agricultor ele planta batata no interior de São Paulo e ele vai vender no Carrefour ou no Extra,
Mas aí chega uma empresa multinacional americana e diz que quer uma parte dessa batata para ela vender nas suas redes de hipermercados nos Estados Unidos, ele vai vender em dólar. Se chega uma empresa que diz que vai vender, distribuir pelo mundo aí, vai comprar aqui e processar em outro país, ele vai vender em dólar. Quer dizer, não tem como negociar com alguém que está pagando por uma moeda muito mais valorizada, o lucro é certo. E ainda existe aquele processo que eu já expliquei numa outra aula, aquelas grandes empresas que compram antecipadamente. O cara está plantando e já está recebendo pelo que vai ser colhido daqui a 3, 4, 6 meses. Né? Então, é difícil, muito difícil você competir com isso. O pequeno consumidor aqui do supermercado em Salto Pirapora, Sorocaba, ele não tem nada a ver com essa história, mas ele acaba pagando. Então, todo mundo entra na dança por conta que hoje a economia é globalizada. A reforma agrária seria o quê? A distribuição mais igualitária de terras, principalmente daquelas terras que não são produtivas. Estão lá só para valorizar. O cara tem tantas terras que ele deixa lá uma fazenda do tamanho de uma cidade sem produzir nada. Às vezes, para justificar a utilização, ele põe o gado lá para pastar. E aí o MST, que é o principal grupo aqui de movimento que chama, né, Movimento Sem Terra, eles fazem o quê? Eles invadem e buscam ali que o governo imponha uma reforma agrária, então distribua aquelas terras de uma ou mais fazendas por dezenas de pessoas. É um movimento legítimo, lógico que tem infiltrados no meio, mas do outro lado você tem movimentos aqui, o MST popular, a UDR é dos fazendeiros, e esses fazendeiros, eles são muitas vezes os políticos que estão em Brasília, veja, se um líder do MST se candidata, ele vai ter que buscar fazer uma campanha entre aqueles que apoiam o movimento. Se um fazendeiro se candidata, ele pode fazer uma campanha milionária, aí ele vai ter o apoio de outros fazendeiros que vão fazer a campanha ali nas suas fazendas e fazer a cabeça dos seus funcionários. Olha, não vota no MST não, que ele vai derrubar na fazenda, vai tomar tudo, é tudo comunista, não sei o quê. Então acaba que os caras que representam os grandes fazendeiros, eles estão em Brasília, sentando com os governantes lá, com deputados, outros deputados que têm os mesmos interesses. Se você olhar lá a Câmara dos Deputados, 581 deputados, 81 desculpa, 513 deputados, 81 senadores, a maioria absoluta pessoas de grandes posses, porque eles fazem campanhas milionárias e ganham o voto daqueles que não têm nada. E representam nos projetos aqueles que têm muito e que ajudaram a eleger, tá bom? Então é uma coisa muito complicada. Existe invasão de terra feita por grileiros, falsificam documentos, poceiros, caras muito violentos, às vezes que ocupam uma área e tomam posse daquilo, tá? Várias áreas de conflito, principalmente hoje as áreas de maior conflito estão nessa região aqui. Nós temos na Amazônia, no centro-norte do Brasil, mas também no interior de São Paulo, tal, chamado região do Pontal do Paranapanema, área de muitas fazendas, e o MST age bastante naquela região. E aqui também. Em Araçoiaba da Serra, em algumas cidades aqui, nós temos invasões de terra feitas pelo MST, tá bom? Então, a reforma agrária é um assunto complexo que precisa ser trabalhado para que as pessoas tenham direito à terra, mas que também os donos legítimos não sejam prejudicados, aqueles que agem de maneira correta, né? Aí tem algumas questões aqui, se atentem bastante às questões dissertativas para entender a explicação, e nas questões alternativas que tiverem explicação, você também dá uma lida, tá bom? Ainda não montei a prova, tá, gente? Só estou explicando aqui porque a base vai ser essa, tá? Ó, alternativa, mas com explicação aqui. Preencha uma apostila, tá? Dê pausa, preenche, continua. Os sistemas de produção eu expliquei na aula passada, né? Sistema intensivo e extensivo, não vou explicar novamente. Vamos lá para já as questões alternativas. Fala ali sobre relações de trabalho, que muitas vezes são injustas, né? Muitos trabalhadores do campo não têm registro, não têm um salário
dentro daquilo que ela exige, não tem nenhum benefício, alguns trabalham de forma bastante intensa e tem a renda baixíssima, então é uma coisa muito complicada, tá? Aqueles sistemas de monocultura, o plantation, você tem várias regiões, porque hoje é voltada principalmente para exportação e muita gente precisa. Então, alguns produtos agrícolas, eles são essenciais para a manutenção de um ciclo industrial, tá? E eles são produzidos em grande quantidade. O Brasil produz muito de várias coisas e daria para abastecer toda a população brasileira e sobrava. Só que é produto, valor, tudo que tem valor vai ter para alguns e não terá para outros. Aqui alguns dos principais produtos que o Brasil consegue grande produtividade, né? Então, são vários e alguns a gente acaba tendo que importar. Um deles, um exemplo aqui, ó, o trigo tem o problema do clima, né? Plantação de clima um pouco mais frio e acaba que a gente importa bastante. Aqui uma coisa interessante, né? Uma certa presidenta falou: "Vamos saudar a mandioca", virou tema uma piada, não sei o quê, saudando a mandioca. Esses dias eu fui ler um texto lá do cara que fez uma defesa dela e ele colocou o pronunciamento. Uma das coisas que a Dilma tentava falar com relação à mandioca é como a mandioca tem uma ligação muito forte com a história da população que está no Brasil, desde os tempos dos índios, né, que sabiam como plantar e colher e preparar, porque a mandioca brava, por exemplo, se você não preparar corretamente, não fizer o preparo de uma maneira lá específica, ela pode até matar. Então foi nesse aspecto, achei interessante, porque tem uma questão histórica, assim como, por exemplo, o milho é muito importante, e algumas populações pré-colombianas, o milho foi base fundamental da alimentação. Então, se fosse uma presidenta mexicana, saudaria o milho, não a mandioca. No caso do Brasil, a mandioca, em outros lugares tem o trigo. Então, quem consegue desenvolver a economia, desenvolver a população, desenvolver um país a partir de certos produtos, ele tem ligações às vezes históricas. Outros não, outros produtos, cadê aqui, ó? Esse daqui foi trazido, né? Foi trazido, assim como a cana também foi trazida para o Brasil. Então é interessante notar que a plantação vai se espalhar em alguns lugares devido ao clima, a sua facilidade, a sua necessidade. Ninguém planta aquilo que não dá lucro, tá bom? Então, temos aqui o exemplo cacau. Cacau é exportado e aí alguns dos maiores fabricantes estão, por exemplo, Suíça e Bélgica. Eles não plantam cacau, mas eles fazem um ótimo chocolate, né? Então, a partir da exploração que é feita de países mais pobres, como o Brasil. Aqui mais umas questões que vocês devem responder, tá? Não deixe nenhuma em branco. O Brasil ele tem uma variedade de plantação agrícola e eles vão diversificando, né? A soja, o algodão, o milho, o trigo. Né? A gente não precisa entrar em detalhe de cada um deles, mas a soja hoje, o Brasil vende soja, só que aí está com problema, né? Que os Estados Unidos e a China eles brigam e voltam, brigam e voltam, brigam e voltam. E a China, se conseguir fechar bons acordos com os Estados Unidos, eles vão comprar soja dos Estados Unidos, que é um país que disputa diretamente a exportação com o Brasil. Então pode causar um grande prejuízo. Qual seria a nossa vantagem? Se o Brasil exporta menos, o preço poderia cair um pouco aqui. Lembra que o exemplo a carne, quando a carne começou a aumentar a demanda na China e em alguns outros países, o preço da carne disparou por causa do dólar alto. Agora, com essa crise toda, o preço da carne vem caindo. O mesmo acontece com o combustível. O combustível, como não pode manter muitos estoques nas refinarias, baixou o preço. A gasolina já caiu aí mais de 50 centavos, o etanol também. Então, lei da oferta e da procura, né? Já expliquei sobre banana, laranja, o Brasil exporta muita laranja, a banana tem um problema climático, um problema de fungos que pode fazê-la desaparecer, a fruticultura irrigada no Vale São Francisco, que foi explicado na aula passada também. Então vamos lá para as atividades da página 189, que poucas coisas, né? Página 190. E aqui temos a atividade pecuária no módulo 15. Atividade pecuária é uma coisa interessante porque o Brasil tem mais gado do que gente.
Olha que boizão bonito, hein? Isso aqui deve dar muito dinheiro. Se é um boi reprodutor, muitas vezes o fazendeiro ele tem um boi e vende o sêmen desse boi para fertilização em várias vacas. E aí vai ter aquele cruzamento genético ali que vai fazer com que nasçam filhotes, né? Matizes que são de boa qualidade genética. Então eles vão valorizando. E aí os caras vão criando, vendendo. Tem uns bois aí que são só reprodutores, mas eles nem entram em contato com as vaquinhas, não. Os caras vão fazer a retirada ali, né? Vai ter um sujeito, coitado, que vai ter que retirar e vai para o laboratório, eles fazem os processos lá e vendem o sêmen. Imagina, banco de sêmen, dá dinheiro. Então, eles escolhem as raças, vão fazendo modificações, não sei o quê, os cruzamentos para adaptação ao clima, para carne mais macia, mais tenra, com menos gordura, com qualidades para exportação, sabe? Tudo isso, que nem eu falei na aula passada do porco, né? Hoje o porco é light, ele tem menos gordura, muito menos gordura do que antes. E aí vocês têm o tipo de criação, né? Algumas criações aqui, ó, como se espalha o rebanho bovino. Então, ordenha, você vai pegar algumas regiões de Minas Gerais e Goiás, por isso que a gente tem tanto essas questões de alimentos derivados de Minas Gerais, tem aqui na parte de cima, tem uma região da Serra da Canastra, onde faz o queijo lá, que é específico o queijo da canastra, tem um fungo naquela região que o queijo só se faz lá. Então, tem algumas coisas que vão ficando regionalizadas e outras que se espalham, né, pelo país. Então, aqui é perigoso, ó, começa a pintar essas cores aqui verdes de rebanho na Amazônia, é muito preocupante, que derruba a vegetação, a floresta é impactada, e quando o boi está naquela região, ele pisa, ele destrói o chão, né, onde ele está pisando, e muitas vezes empobrece o solo, e depois de um tempo os caras abandonam aquela área e fica totalmente devastada, né? Então, os sistemas aqui, ó, você vai tendo várias regiões, você tem até na região do Agreste, o Agreste é no Nordeste, então que você tem regiões muito quentes, e é ali quem sobrevive melhor, as cabritinhas lá, né, que elas vão dar leite, carne, então, criações que vão variando dependendo do lugar. Aqui tem a distribuição, por regiões, vocês vão tendo os tipos, como isso vai crescendo ao longo dos anos. É, é interessante notar que hoje existe uma campanha muito forte do meio ambiente, existe um aumento considerável de pessoas que se tornaram vegetarianos, né, veganos, cada um tem algumas diferenças, essas nominações aí, mas também tem muita gente que consome carne. E aí, se a China melhora, por exemplo, 10% da população chinesa resolver fazer churrasco no final de semana, 130 milhões de pessoas. É carne pra caramba, e dá-lhe Friboi, dá-lhe outros frigoríficos aí, outras empresas que ganham muito dinheiro, tá bom? Aí temos os ovinos, vamos ter algumas regiões, ovelhas no sul do Brasil, os bubalinos ali, principalmente na ilha de Marajó, foram trazidos há um tempo, e hoje o leite de búfala, o queijo, você vai ter a carne também, mas ainda bem, ainda tem um custo alto e bem regionalizado ainda. Muita gente ainda vê com certo preconceito. Aí temos equinos, moares, asininos. Então, vocês vão ter os animais, desculpa, que vão sendo criados mais em regiões mais específicas. O jumento hoje ele foi substituído. O jumento antes era o símbolo do Nordeste, hoje ele foi substituído por máquinas, equipamentos. Então está tendo um certo problema. E alguns lugares eles estão matando os jumentos, burros para carne. Existe aí um problema muito interessante que algumas pessoas não admitem. O boi, o porco, a galinha, a pessoa mata, mas aí alguns animais, não. Então é meio estranho isso. Brasil, o equino, ele cria bastante, mas nós não somos muito afeitos a comer a carne de cavalo. A Argentina come bastante carne de cavalo, então alguns países torna-se não só produtor quanto exportador de carne, tá? Dizem que é uma carne boa, eu nunca comi. Aí vamos para os exercícios. Só mais este módulo, né, que a gente tinha explicado. Pessoal, aqui no módulo 16,
Agronegócio, agriclusters e a questão do subsídio, eu já tinha falado sobre subsídio, né? Quando um governo ele banca o agricultor local, o produtor local, seja o agricultor ou da pecuária, né? Então, se um país ele tem lá sua produção local, dentro do país tem os agricultores produzindo, tal, tem os pecuaristas cuidando dos animais, não sei o quê, e de repente, dentro do mundo globalizado, começa a haver o quê? A importação de produtos concorrentes aos produtos nacionais, aos produtos locais. Então, quem é produtor local, veja o caso do Brasil. Se por acaso o Brasil começar a importar, o real está barato, mas o dólar está caro, ele vai ter que pagar em dólar, então o preço aqui vai chegar alto. Nós estamos em crise. Então, hoje, a economia nacional está meio que, entre aspas, protegida do produto importado, porque a moeda mundial de comércio é o dólar. Do contrário, se a nossa economia der uma decolada, melhorar, e a gente começar a produzir mais, só que algumas áreas se destacarem, vamos supor, se a gente tivesse um aumento da industrialização e a agricultura fosse um pouco deixada de lado pelo governo. E aí começasse a haver importação, leite, carnes, milho, soja, trigo, até frutas. Tem tantos países que produzem tantas coisas. O governo ia perceber o quê? Uma diminuição da produção nacional, um aumento da importação, como consequência ia ter um déficit, né? Déficit é o quê? Déficit e superávit. Superávit é lucro, déficit é prejuízo. Então, nós vamos ter um déficit na balança, entrando mais produto do que saindo, ia ter um aumento do desemprego no campo, mais gente indo para as cidades, e ia haver um desequilíbrio. Isso daí é um problema sério. Então, entra aí a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que tenta equilibrar e fazer com que os governos não protejam tanto a sua própria indústria e diminui a interferência. Então, os governos geralmente criam tarifas. Ó, para chegar o leite aqui, nós vamos cobrar um imposto de 15% sobre a importação, para proteger o produtor local. Do outro lado, nós vamos incentivar o produtor local diminuindo impostos, taxas, facilitando o comércio, para tentar impulsionar o seu comércio. Então, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela tenta agir. O diretor-geral da OMC é brasileiro, ele já avisou que vai sair antes do final do mandato, está sofrendo muita pressão, porque ele tem ajudado países mais pobres e aí os Estados Unidos se sentem prejudicados, não sei o quê. Desde que ele assumiu, os Estados Unidos tentam dar uma rasteira nele. Parece que agora, sob o atual governo, ele perdeu força. Então, o brasileiro que hoje dirige a OMC vai sair, acho que no final do ano agora. Ele tinha mais um ano de mandato. Então, os grandes negócios, o agrobusiness, as tecnologias que aumentam, né? Você vai ter cada vez a máquina substituindo o homem, máquinas que plantam, colhem, debulham, fazem a separação de grãos, não sei o quê. É impressionante. É impressionante. A agricultura modernizou de tal jeito que as máquinas que colhem café dá a impressão que já vai sair o cafezinho feito na xícara, de tão processo tão rápido, tão bem feito, que substitui muito a mão de obra e substitui muito processos antigos que utilizava carro de boi, que furava o chão, fazia lá charrua que ia arando a terra, tal. Então, hoje é tudo moderno. E aí temos os transgênicos também, modificados em laboratório, e eles têm um grande problema transgênico que você planta transgênico, tem que comprar de uma empresa que produz a semente. E aí, se você ano que vem não quiser plantar, o solo ele fica meio que viciado. Então, o transgênico você não consegue usar novamente as sementes. Plantou milho transgênico, você não tira a semente do milho e planta. Não, você tem que comprar outra semente daquele fabricante. Geralmente, esses fabricantes são americanos, são alemães. Então, hoje existem as grandes produtoras de transgênico. O transgênico ele faz você depender daquele fabricante. Então, não brota novamente uma semente de transgênico, tá? E existe também uma coisa ligada a estudos que o transgênico ele não é 100% seguro. É uma coisa complicada, você não tem como fugir. A soja é transgênica, então todos os derivados de soja, alimentos, óleo, tudo vai ter transgênico. O milho é transgênico. Você compra um milho em lata, está escrito. Você compra um salgadinho, fandangos, tem lá, feito com milho transgênico.
Para você saber se é transgênico, você vira a embalagem ou no rótulo embaixo vai ter um amarelo em forma de triângulo com um Tzinho preto. Se tiver um Tzinho dentro de um triângulo amarelo, transgênico, tá bom? Então, e não tem muito como fugir, é torcer para que realmente não faça mal, tá? E aí tem aqui dentro do AMC vários organismos, que esse aqui eu não vou perguntar esses organismos, que é muito complexo, mas são as reuniões com vários secretários de economia dos países, com governos, então eles, vamos nos reunir em Genebra, vamos nos reunir no Rio de Janeiro, vamos nos reunir no Uruguai, vamos nos reunir em Abu Dhabi, e aí convida todo mundo, representante de todos os membros do AMC, dezenas de diplomatas, não sei o quê, caras com capacidade de negociação, e eles vão lá, um cede um pouco aqui, outro abre mão ali, as concessões vão sendo feitas, alguém vai ganhar, alguém vai perder, todo mundo vai perder, né? Então, sempre tem quem ganha e quem perca, em qualquer situação, né? Donos de funerária estão contentes que estão tendo lucro com a pandemia. Então, é o capitalismo, tá? Os países passam por crises cíclicas, e tempos em tempos a coisa melhora ou piora, e aí nós vamos para a atividade, tá bom? A última atividade de hoje, eu vou encerrar aqui, vocês completam a atividade e façam já a próxima do que vocês entenderem. Se vocês quiserem fazer o resumo, seria muito interessante, tá? Porque o resumo ajuda bastante vocês a compreenderem melhor o andamento aí do nossa do nosso conteúdo. Acho que está acabando a apostila também, né? Tá bom? Então é isso, gente, por enquanto. A gente se vê na próxima teleaula. Estudem bastante, não fiquem com dúvidas. Se quiserem tirar dúvidas, vocês entrem em contato, me avisem, e aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Até a próxima.